Oremos, irmãos. Sim, estendo as mãos, abençoando Moisés. Pai querido, na tua bondade e teu amor, continua a nos falar. Sabemos que tu tens uma riqueza, essa riqueza que está no teu coração e tu queres transmitir esta hora para nós. Abre os nossos ouvidos para estarem atentos e abre os lábios do Moisés para pronunciar esta palavra que é tua. Teu nome, nós o abençoamos, Senhor, e glorificamos pela vida do teu servo, que tem te servido ao longo dos anos. E tu tens, Senhor Deus, dado a graça para continuar ministrando a palavra. E Ele o fará, Senhor, sobre tua unção. Sabemos disto. Abençoa ricamente esta palavra em nossos corações. Amém e amém. Prega a palavra, meu. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora, estando em Cristo, nova criatura sou. Por sua graça subsisto, recebi o seu amor, firmado nessa aliança, vivendo em paz e segurança. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora não existe para mim condenação. Estou livre do pecado, recebi o seu perdão. Deu-me a carta de alforria, liberdade, vida e alegria. Não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Onde estão as Bíblias? Eu quero ver todas. Senhor, nós estamos levantando as nossas Bíblias, agradecidos porque Tu nos dás a Tua palavra. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Amém. Desculpe, irmãos, mas tem um aviso urgente. Tem um carro que está atrapalhando o estacionamento. Celta, placa INY 8548. Tem que ser retirado agora. Desculpe, irmãos. É isso mesmo, João Nelson, a família é assim.
Foi isso que ele me disse aqui agora. De vez em quando ajudamos uns aos outros, de vez em quando atrapalhamos uns aos outros, e sempre oramos uns pelos outros. Amém? Pode abrir na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Acabamos de ouvir os irmãos cantando, depois o irmão cantando e nós cantando com ele. O que vamos ler agora, nas palavras de Paulo, o apóstolo. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Vamos ler essa última expressão? Não anulo a graça de Deus. Os temas que o presbitério me deu foram o Evangelho do Reino e a palavra. Estou com o Erasmo, cada um desses temas precisava ser para um retiro inteiro. E todos nós estamos sentindo, desde o Moacir, primeiro que ministrou, todos nós estamos sentindo a necessidade de espremer o que Deus tem nos dado no tempo de que dispomos. E nós hoje estamos bem atrasados no sentido do horário, aqui humano, mas não atrasados com a palavra de Deus. Amém, amados? Temos recebido uma preciosidade muito grande desde ontem. Eu estou extremamente feliz porque tenho sido muito edificado. Inclusive eu disse ao Erasmo que ele podia usar esses 2 períodos da manhã sem problema nenhum, porque nós já nos conhecemos há quase 257 anos, não é? Ele um pouco menos, porque ele é mais moço. Já nos conhecemos suficientemente para confiarmos inteiramente um no outro. Então vamos ver sobre o Evangelho do Reino. O reino de Deus é uma coisa completamente diferente de tudo que a palavra reino traz à nossa mente quando pensamos em termos humanos. O sistema de poder dos homens é um sistema externo ao coração humano. É sempre tratando-se de um poder que opera de fora para dentro, forçando. Só por curiosidade, não é? Eu fiquei pensando no primeiro sistema humano de governo, que é a anarquia. Anarquia é os direitos do homem mantidos por cada homem. É incrível. Esta semana que passou,
jornais da cidade publicaram que agora tem um grupo advogando os direitos sexuais das crianças. Estamos indo via democracia de volta para a anarquia no mundo inteiro. Não é um problema brasileiro apenas. A gente sabe que por algum tempo reinou a aristocracia, o direito de alguns mantidos e defendidos por eles mesmos, os nobres. Passamos no correr dos tempos, os povos têm caminhado para a democracia, que é os direitos da maioria mantidos por seus representantes, isto é, alguns pecadores defendendo os direitos dos outros pecadores. E nós sabemos o resultado disso. A confusão que está no mundo é gerada por isso. E temos também totalitarismo humano, que é a desconsideração de quaisquer direitos por parte de um ditador, de um potentado, de alguém que assume o governo. Agora, o reino de Deus, amados, eu estou trazendo isso só para essa imagem do que é do homem pecador, para vermos o contraste com o reino de Deus. O reino de Deus é um governo, um governo de amor, que é gerado pelo propósito de Deus, como nós ouvimos ontem. E que Deus não pretende impor a força. E nós, como igreja, começamos a ter um problemazinho que se torna um problemão quando nossa vida de discípulos é invadida por um sistema de coerção, um sistema de cobrança, seja como for, seja dos líderes, seja dos que ajudam os líderes, seja de cada líder de grupo, como nós dizemos entre nós, de cada discipulador. Se é alguma coisa feita por coerção, pode ficar certo que não é do Senhor. Se é por cobrança e vigilância, não é do Senhor. Foi muito interessante o que aconteceu no passado entre nós. Alguém disse que nós começamos com um pequeno grupo de oração, e foi mesmo. Mas aconteceu que quando começamos a ser uma congregação ainda diminuta, mas com alguma expressão, Erasmo pode me corrigir se eu trocar os números, né? Mais ou menos umas 200 pessoas, começamos a ter contribuição de alguns irmãos de outros países que ouviram o que estava acontecendo aqui em Porto Alegre, que era mais ou menos, era semelhante, parecido com o que tinha acontecido na terra deles. E um dos irmãos escreveu um livro que foi muito precioso, que ainda é precioso para nós,
sobre o senhorio de Jesus. E o livro começa com umas observações em relação à pregação dos evangélicos. O irmão diz nas páginas iniciais do seu livro que a pregação dos evangélicos sempre era uma pregação de ofertas. E ele tinha bastante razão, porque criticava a pregação que culmina com uma pergunta assim: quem quer ir para o céu? Eu garanto que se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem quer ir? Vamos fazer o teste, quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? Mas nunca se perguntava assim: quem quer ir para o inferno? É perigoso que quem está à frente levante a mão e diga: quem quer ir para o inferno? Aí fica só ele de mão levantada. Quem quer paz? Mas quem é que não quer paz? E esse irmão criticava então esse evangelho que culmina, termina, tem o seu teor, o seu acabamento no desejo de satisfazer certas necessidades e desejos humanos. Assina um cartãozinho no fim da reunião, vem à frente. Olha, eu quero dizer que eu não tenho nada, pelo contrário, muitas vezes tenho chamado os irmãos à frente por onde ando. Nada de errado quando nós queremos manifestar diante do nosso Deus o nosso propósito. Se há alguém aqui que não é discípulo de Jesus e hoje ou amanhã tomar uma decisão, vem à frente, busque aqui alguém e diga: eu quero ser de Jesus. Não há nada de errado nisso. Mas nós confiamos muito nas aparências da carne. Aí nós fomos entre nós aqui no discipulado tão fortes na ênfase sobre as demandas de Deus, fomos para o outro lado. A crítica do irmão é que nunca se falava sobre as exigências do reino. A primeira pregação que nós temos na palavra do reino de Deus é a de João Batista, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, e logo no capítulo 4 tem a primeira pregação de Jesus, igualzinha: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Portanto, na preparação para o reino já vem esta demanda do arrependimento. Ela, portanto, é uma exigência legítima. Só que nós esquecemos que atrás desta demanda de arrependimento está um amor perfeito da graça de Deus, que não é uma coisa, graça. Perguntava numa reunião de pastores: o que é a graça, irmãos? Eles ficaram me olhando. Sabe que eu tenho a impressão, Rogério, que alguns imaginam que a graça de Deus é uma espécie de fluido assim, um fluido que vem assim em umas ocasiões especiais, uma influência assim que desce de repente sobre alguns. Até nossa oração,
Ó Senhor, que a graça esteja sobre mim, ou a graça esteja sobre o meu irmão. Mas eu ouso dizer que a graça é Jesus. Ouçam bem, a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus. Jesus é a graça. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Jesus é a graça. Como que eu sei que Jesus é a graça? Sabe que eu fui no início da semana ver essa palavra no dicionário, Caldas Aulete. Eu fiquei surpreso, porque o dicionário Caldas Aulete reserva um espaço que eu não esperava de tão grande no dicionário de 2 volumes, sobre a graça. E tem uma explicação correta. Não sei quem passou para o autor do dicionário, ou para os autores, um conceito tão certo, tão bíblico. E lá está, assim, teologicamente. Diz lá, teologicamente, a graça é um favor que não é merecido. Isso aí todos nós já ouvimos. Mas vocês sabem qual é a graça? Sabe qual é o favor que não é merecido? Favor que não é merecido é Jesus, uma pessoa. Ele é a dádiva. Estava pensando sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Vejam que Jesus está conversando com um doutor da lei, membro do Sinédrio, um homem amante da lei, um homem que conhecia a lei. Jesus está conversando com ele em linguagem muito simples, e lá pelas tantas da conversa, é porque esse doutor da lei queria saber como é que entrava no reino. Como é que se torna membro do reino? Aí Jesus, a certa altura, diz para ele, o versículo que todos nós conhecemos. Qual é? É isso mesmo, aqui estão repetindo na frente, mas é João 3,16. E o que está escrito em João 3,16? Agora outro grande grupo pode falar, que Deus... Vamos pedir perdão a Deus para nós falar tão vacilante. Vamos falar juntos de novo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem 5 verbos nessa palavra de Jesus. Eu estava meditando sobre esses verbos e de repente um deles começou, eu contei aqui para um irmão, começou a brilhar assim, como se fosse em essa luz neon, né? Um luminoso que brilhava assim. Eu cheguei a perguntar, está brilhando na minha mente ou eu estou vendo mesmo? Não importa como era, mas era o verbo que está aí, deu, amou de tal maneira que deu o seu Filho. O Evangelho começa com a graça de Deus na pessoa de Jesus. Ele deu o seu Filho. Vamos aplaudir o nosso Pai.
Aleluia. Notem, irmãos, que aí, no mesmo Evangelho de João, diz logo a seguir, olha, diz antes dessa conversa, diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Mas não veio em verdades mentais, não veio em frases feitas. A graça que veio por meio de Jesus Cristo não era uma série de conceitos, uma série de demandas, era uma pessoa. O nosso amado, nosso querido Salvador. Eu lembrei na época do Natal, em dezembro do ano passado, uma palavra que Moacir trouxe ontem também, já 2 vezes foi referido aqui, que no dia que Jesus nasceu, apareceu uma multidão da milícia celestial, e um anjo falou aos pastores. O evangelho é assim, não consegue falar com os poderosos, não tem jeito de falar com os poderosos. Um poderoso ou outro ouve, mas é difícil falar com os poderosos deste mundo, aqueles que pensam muito de si mesmos, e às vezes alguns são poderosos sem ter poder, pode viver até numa choupana, mas são poderosos na força do ego, não conseguem ouvir o evangelho. E aprove a Deus que naquela noite tremenda, em que nascia a graça entre nós, na terra, o anjo falasse para os homens que cuidavam as ovelhinhas à noite no campo: hoje vos nasceu. No mês de dezembro eu lembrei que quando nasce uma criança, quando nasceu a Pati do Rogério, a gente ficou sabendo, nasceu uma criança para Alzira e Rogério. Nasceu uma criança. Ninguém disse, hoje vos nasceu. Nasceu. Mas naquela noite o anjo disse, hoje vos nasceu. Nasceu a vosso favor. Nasceu por vós. Nasceu na evidência de como Deus ama. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É que Deus, o nosso Pai, não espera muito de nós mesmos. Quando os irmãos estavam falando ontem, eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Porque a palavra de Deus faz isso, não? Ela nos mostra como nós somos. E os irmãos disseram algumas coisas fortes, e todas elas certas, baseadas na palavra de Deus. O que nós precisamos ser e o que nós precisamos fazer. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes a palavra de Deus me derruba. E eu pensei que eu andava sozinho nessa experiência, descobri que não. Até parece que Deus tem um objetivo mesmo de fazer isso, nos derrubar, nos quebrantar, palavra que nós usamos muito, porque se não há isso, não há mais nada, não há nem arrependimento, nem coisa nenhuma na nossa vida. Aí, um dia eu estou lendo
testemunho desse homem extraordinário que se chama Paulo, que era Saulo. A graça, Jesus Cristo transformou de Saulo em Paulo. Mas é muito curioso isso, porque Saulo é o mesmo nome Saul. Não era um nome de memória muito boa, não é? Saul. Não é? Alguns acham que foi muito bom que Deus fez isso, mudou o nome desse homem extraordinário. Porque Paulo, só que não sabe que Paulo significa pequeno. Depois de tudo que Deus fez na vida daquele homem, mudou seu nome de Saul, um homem alto, mudou para pequeno. Até é provável que ele fosse pequeno mesmo. Mas um dia eu estou lendo o nosso querido apóstolo. Ele diz assim, Romanos 7, onde ele faz um contraste, ele termina fazendo um contraste entre a lei e a graça. E aí ele diz assim, vou ler no versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Espera aí, Paulo. Você é carnal? Ele não disse eu era. Ele disse eu sou. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei mostra então o pecado. Isso ele não diz, eu estou acrescentando. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo que ele tem uma outra vontade que está oposta a essa vontade carnal. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ele vai por aí. Ele diz no versículo 22, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí, o nosso tradutor se desviou um pouquinho do original e colocou desventurado, mas eu posso garantir para os irmãos, eu faço em nome de Jesus a quem estamos anunciando, que é miserável mesmo, não é desventurado, miserável. Está lá em Parus, vem miserável homem que eu sou. Desventurado é um homem sem ventura, que não é muito feliz, não é feliz. Mas ele não está dizendo só que ele não é feliz, ele não está dizendo que ele não é feliz, está dizendo que ele é miserável. E diz mais, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele fala que ele vê nos seus membros uma outra lei que guerreia contra a lei da mente dele que quer fazer o bem. Mas a gente tem que querer fazer o bem. Mas não adianta querer. Tem que ter graça para fazer o bem. Ontem nós ouvimos aqui à tarde uma palavra forte que nos chamou a algumas coisas, a concentração no propósito de Deus, a perseverança nesse propósito, a uma atitude
de desejo de viver realmente o propósito de Deus. E o apelo que veio ao nosso coração ontem foi este: como de que jeito? Eu quero me concentrar, não consigo. E os irmãos podem pegar a palavra de Paulo e aplicar na sua experiência e ver se ela não é verdadeira. Se você, com a sua mente, quer, e vê uma lei escrita ainda, ou nos seus membros, ou no seu próprio coração, na sua vontade, que vai contra o propósito de Deus, e você diz, não consigo. Alguns meses atrás, aliás, alguns anos agora, é que para velho assim como eu, os anos já ficam meses, né? Mas alguns anos atrás, uma irmã me perguntou se era muito difícil guardar a lei de Deus e os mandamentos de Jesus. Eu lhe respondi, alguns irmãos já ouviram isso. Eu lhe respondi, não é difícil. É impossível. Você sabe o que Jesus disse sobre guardar a lei? Qualquer que ela seja. O problema com a igreja é transformar o Novo Testamento numa nova lei. E as palavras de Jesus também em lei. Sem Ele. Esse problema da igreja, problema nosso. Ninguém, sem a habitação interior de Jesus, pode guardar aquilo que Deus quer. Ninguém. E não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Ele disse assim, está lá em João 15, sem mim, vocês podem terminar, vocês sabem. Nada podeis fazer. Olha, nada em grego é a mesma coisa, como diz o Moacir, é nada. Não é, Moacir? Nada é nada, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, porque você não pode ser nada, porque você não é ninguém, porque você é talaiparus, você é tão miserável no seu ser sozinho, como Paulo, como eu. Mas vejam o que Paulo diz logo a seguir. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, meus irmãos. O capítulo 8 é um capítulo de vitórias extraordinárias declaradas por este servo de Deus, o Paulo. Eu posso tudo. Posso tudo. Moisés, você está dizendo que não pode? Eu posso tudo. Você não pode guardar a lei? Você disse que não pode guardar os mandamentos de Jesus? Eu posso. Só que ele disse assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não diz assim, naquele que me fortalece de fora. É um que me fortalece de dentro. Isso mesmo. Aquele que traz, como disse o Moacir aqui na frente, me ajudando, muito obrigado, irmão, que traz as suas forças, a força daquilo que Ele é, para você viver de acordo com a vontade do Pai. Não se iludam, irmãos. Qualquer evangelho que vos for pregado, contrariamente a isso, os irmãos
eu falo com autoridade do nome de Jesus. Os irmãos não ouçam esse evangelho. Não é evangelho da prosperidade através de uma flor, através de um objeto qualquer. Não. É uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa maravilhosa é Jesus. E só Ele pode fazer em nós o que nós não podemos. Os irmãos querem ver na palavra? Eu não posso citar muitas coisas, porque evidentemente nós iríamos longe citando as coisas de que a palavra fala. Eu vou citar algumas. Já vimos aqui, não podemos praticar o bem, senão pela vida interior de Jesus em nós. Fala um pouquinho com seu irmão sobre isso. Diga para ele, você quer praticar o bem? Então deixa Jesus ser o rei na sua vida, dentro de você. Não é de fora, dentro. Dentro. Erasmo tocou numa coisa muito interessante, quase ao fim da sua mensagem. Nós ouvimos hoje que precisamos orar. Ouvimos muito que precisamos orar, mas o Erasmo tocou num ponto, ele passou rápido porque ele já estava no fim, mas muito importante. E nós ouvimos hoje aqui que nós não sabemos orar como convém. Alguém sabe orar? Porque se sabem, estão na frente desse Saul que virou Paulo. Você vai ficar na frente do apóstolo. Ele que disse que ele não disse vós não sabeis, ele disse nós não sabemos orar. Eu estava pensando nessas palavras dele e me lembrei que no fim da carta aos Romanos ele pede oração dos irmãos e faz nestas palavras: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Olha só o que é oração: que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele ia para Roma e tinha uma missão muito séria, ele ia para Jerusalém e tinha uma missão muito séria, ia levando ofertas, mas ele sabia que ia ser mal recebido. Então ele diz: lutei juntamente comigo. Agora esse verbo lutar aí não é o lutar como entendemos na nossa língua, não. Eu me atrevo a dizer para os irmãos que é agonizar junto. João Nelson diz: sinagonista, agonizar comigo. Esse não era um homem de pouca oração, não. Um homem extraordinário na oração. Em várias das suas cartas ele fala que está orando. Na carta aos Efésios há duas orações maravilhosas desse homem. Orações que falam do poder de Deus para realizar coisas extraordinárias, o poder que levantou Jesus dentre os mortos e que é o poder que está à nossa disposição. Agora esse homem que tem uma experiência desta em oração, diz que não sabe orar. E é nesse contexto da insuficiência humana para realizar aquilo que Deus quer e que nós sabemos que Deus quer, hoje pelo que foi pregado aqui pelo amado Erasmo, ninguém pode dizer que não sabe que é da vontade de Deus que nós oremos.
Mas nós precisamos ir para a oração sabendo que não sabemos orar, nem isso. Tem que acabar o orgulho total, orgulho denominacional, orgulho da nossa congregação, orgulho do nosso grupo, soberba do nosso grupo caseiro, soberba do nosso grupo de discipuladores, soberba de qualquer coisa que impede o coração manso como o de Jesus e humilde como o dele. Então, se Jesus morar em você, a mansidão de Jesus e a humildade de Jesus estão presentes em você para realizar o que você não pode realizar. Aleluia. Ouvimos mais de uma vez na palavra que nos foi dada, mais de uma vez, que a nossa vida é para glorificar a Deus. É mesmo. Só que esse apóstolo, o Paulo, diz com toda clareza, lá na carta aos Colossenses, quem quiser procurar, pode procurar, versículo 27, capítulo 1, versículo 27. Que Cristo, lá no fim desse versículo, diz assim: Cristo, onde? Cristo no céu. É isso que diz? Cristo, aonde, irmãos? Aonde? Eu estou meio surdo. Aonde? Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E eu me atrevo, em nome de Jesus, a acrescentar uma palavra nessa palavra de Paulo. A única esperança da glória. Você quer glorificar a Deus? A única esperança para glorificarmos a Deus é Cristo. É Cristo em nós. Diz de novo para seu irmão. Diz aí. É Cristo em você para poder glorificar a Deus. Não tenta fazer de outro jeito. Interessante. Hoje nós lemos de Samuel. O Erasmo nos levou a pensar no jovem Samuel. Aí eu me lembrei do Samuel adulto. Acho que é no primeiro Samuel, não me lembro qual é o capítulo, mas aí pelo 7, não sei, diz uma coisa sobre Samuel, que ele pegou uns animaizinhos lá, agora está adulto, ele está sacerdote. E ele, como pastor do rebanho ali em Israel, sacrificou os animais, sacrificou as ovelhas. É possível que pastor, pelas exigências e demandas voltando para a lei, sacrifique as ovelhas. Ai de nós, né? Sacrificamos as ovelhas, fazendo demandas e demandas e demandas. Né, Thelma? Nós, né? Nós. Sabe, tem um pastor, o pastor,
A esperança da glória diz assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas, e ninguém a tira de mim. No Antigo Testamento, o pastor sacrifica as ovelhas. No reino de Deus, o pastor se entregou por todos nós. Essa é a graça. Sem Ele, você pode fazer sacrifício. Eu vou usar uma expressão, talvez um pouco descabida para o nosso Deus, porque eu estou humanizando muito o meu pai querido, que não é nada de humano. Seu filho é humano, o pai é maravilhoso. Mas eu tenho a impressão que às vezes nós fazemos certas coisas e Deus diz assim: estou tão ocupado aqui. Eu estou muito ocupado aqui. Aqui tem uma gente que precisa mesmo de mim. E você está fazendo sacrifício e esforço. E ele diz: eu estou ocupado. Agora, eu não posso te atender agora. Está esperando que mude o nosso coração. Não se trata de falta de amor, se falta de paciência divina, esperando a hora de nós compreendermos como é o seu coração. Sou companheiro do Erasmo para me preocupar com a questão da santificação. Erasmo e eu somos, na nossa raiz tem bastante de Wesley, né, Erasmo? Ele disse que sim, assim com a cabeça, ele não falou, mas fez assim. O dia que uma senhora começou a fazer perguntas se nós éramos uma igreja de poder e mudou tudo na nossa vida, tínhamos acabado de estudar o tema da santificação. Esta senhora saiu do assunto da santificação para abordar um outro tema que tinha sido abordado no dia anterior sobre uma igreja de poder. E combinou tudo em algumas perguntas. Nós somos uma igreja de poder? E a resposta sincera do grupo foi não. Há algumas manifestações de poder, mas nós não somos uma igreja de poder. Dizíamos, na denominação a que pertencíamos. Ela disse: mas nós não devíamos ser uma igreja de poder? E nós respondemos: sim, deveria. Ela disse: mas nós estamos buscando o poder? E aí veio a resposta negativa de novo: não. Um grupo, eram os professores do seminário, os alunos e o conselho diretor. Aí ela perguntou: mas nós não deveríamos buscar o poder? Dona Silvia Torres fazia as perguntas. E aí a resposta foi sim. Aí ela perguntou: mas nós estamos buscando? E a resposta foi não. Mas nós não devíamos buscar? A resposta foi sim. E aí ela perguntou a última coisa: quando? Foi por causa do Espírito Santo, da vida de Jesus na vida daquela senhora, que vocês e eu estamos aqui hoje. Aí Jesus falou assim: querem ver como ele é anterior a todo o nosso desejo de santificação?
a toda a nossa pregação sobre santidade e santificação, a toda a necessidade que nós temos de uma vida santificada? Pois os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Aí, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está orando junto com os seus discípulos mais chegados. E olha só o que Jesus disse. Versículo 19, João 17, 19. Estou esperando que os irmãos achem. Disse Jesus: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Todos vocês sabem quem é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele diz claramente, santifica, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? Jesus também. Ah, meus amados, que bom que eu não tenho que fazer, que eu não tenho que ser a resposta de um impulso que me dá neste momento. O impulso que me dá é pular daqui e aí no meio dos irmãos e dizer aquilo que eu pedi para vocês dizerem uns para os outros. Jesus está em ti, perguntando. Jesus está em ti, meu irmão, em ti. Alguns pensam que essa expressão de Paulo é para dizer no fim da vida, quando você estiver lá, mais perto de passar para o outro lado, assim como esse que está aqui. Estou mais perto de passar do que quase todos. Eu tenho uma gostosa esperança, certeza, Ismael. Vai ser gostoso. Vou encontrar papai e mamãe. Mas antes eu vou para os braços do meu Senhor. Ele, em mim e em ti, a única esperança da glória. Quando o meu filho era Marcos, que hoje está lá pregando o Evangelho em Salvador, e me deu, ele já tem 2 netos, por consequência eu sou bisavô. Esse filho me tem alegrado muito. Eu digo, como João, que não há maior alegria do que esta, do que saber que os meus filhos andam na verdade. Quando ele era pequeno, um gurizinho de
4 anos, eu não me lembro, a Liginha deve se lembrar mais, ela lembra datas melhor do que eu. Eu falei para o Marquinhos, eu não me lembro se eu ou a Lígia, mas nós vivíamos falando, nós te amamos. Aí eu perguntei mais de uma vez, quanto que tu amas, papai? O Marcos sempre teve uma mente diferente para essas coisas, e ele me respondeu assim: eu amo o papai do tamanho do chão da rua. Porque o chão que ele andava sempre era dentro de casa, quase sempre. Agora, quando ele queria dizer uma coisa grande, era do tamanho do chão da rua. Para ele era quase infinito o chão da rua. Na semana passada, aliás, foi nesta semana, no início dessa semana, Marcos me telefonou. Eu atendi o telefone, desculpe, os irmãos, não fica muito fácil falar assim. Eu estava querendo saber o que meu filho queria com o telefonema, mas não perguntei nada. O que é que tu queres? Lá pelas tantas ele disse assim: papai, o avô falando com o bisavô. Ele disse: papai, eu estou te telefonando para dizer que eu te amo. Oi, Ion, ontem quando você estava falando do Abba, eu me lembrei assim, ó. Só Jesus em nós faz orar assim. Paizinho. É interessante que o apóstolo 2 vezes escreveu a expressão Abba. E o tradutor, o escritor, colocou pai, porque não era a língua daqueles para quem ele estava escrevendo. Abba não é uma palavra do grego. Mas ela quer dizer assim mesmo, ela não precisa nem ser ababá. Até ficaria mal, né? É só Abba, que quer dizer paizinho. O reino de Deus, meus irmãos, disse Jesus, não vem com aparência exterior. Vocês não vão poder dizer, ei-lo ali, acolá, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está, no original usa uma palavra interessante, entos. Não quer dizer só que está em vós. Há uma tradução, eu não sei se é a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa na tradução que os católicos fizeram e que devemos honrar, porque fizeram uma tradução contra as doutrinas deles. A Bíblia de Jerusalém tem um texto que é contra as doutrinas dos próprios católicos, de tão fiéis que eles quiseram ser. E a tradução correta dessa palavra é: o reino dos céus está dentro em vós. E quer dizer dentro, quer dizer entre vocês também. Está entre vocês e dentro de vocês. Não vem com aparência exterior. É aqui no coração. O reino de Deus é o reino do seu amor, que por amor e pela força do amor nos constrange, nos puxa, nos atrai. É interessante que Jesus, no meio do seu ministério,
ele disse assim: quando eu for levantado, na nossa tradução às vezes diz todos, mas não é todos não, é tudo. Quando eu for levantado, tudo atrairei a mim. Eu me atrevo a dizer que a natureza aguarda até agora com gemidos a manifestação dos filhos de Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e elas vão ser entregues a Jesus. Tudo é para ele. Mas ele em nós os discípulos, é a única esperança da glória. Quando o Marcos me falou, e eu lembrei dessas expressões dele quando pequeno, me lembro que no meio do meu ministério, num momento difícil, mas muito difícil mesmo, eu disse para o Senhor: se o universo tem chão, o teu amor é do tamanho do chão do universo. Não compreendo. O amor de Deus por mim, eu não entendo. Mas ele foi estampado naquela cruz. Meu irmão, nunca duvide do amor de Deus. Olhe para Jesus como os outros colegas recomendaram que fizéssemos. Não olhe para Jesus numa experiência mística, assim, de imaginar Jesus na cruz. Até pode ajudar. Até pode ajudar. Quem sou eu para dizer que alguma coisa Deus não pode usar? Pode assim, pode até acontecer isso. Olhe para dentro. E lembre-se do dia que você se converteu. E estou falando aqui àqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados, porque Jesus veio morar pelo Espírito Santo dentro de você. E veja Jesus aí, cheio de amor, tocando você. Alguém me perguntou assim, parece que eu estou desviando um pouquinho, mas eu volto. Terminou? Diz que terminou a minha hora. Eles estão falando que é para eu parar por amor às criancinhas. O Rogério está fazendo uma correção, por amor a todos nós, os pequeninos.
Então eu vou terminar mesmo. E à tarde eu vou continuar sobre outro assunto. Eu queria dizer para vocês que alguém me perguntou, e eu vou terminar com isso, porque que no batismo a gente diz, a gente ouve no batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque no livro de Atos diz só que eles eram batizados em nome de Jesus. Pois hoje eu quero deixar uma resposta para vocês. Chegou a haver uma cisão na igreja, lá não sei se na Colômbia ou na Venezuela, que uns batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outros batizavam em nome de Jesus. A igreja se dividiu por causa do batismo. Incrível! Para não haver isso, eu comecei a batizar, quando eu soube disso, eu comecei a batizar assim: eu te batizo em nome de Jesus, que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Está acabado o problema. Mas não é isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer que o único nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Deus não é nome de Deus. Começa por aí. Pai não é nome de Pai. Jesus disse para nós orarmos Pai, porque nós precisamos conhecer esse coração amoroso que nos criou, que criou o universo. É o nosso Pai amado. Mas Pai não é nome de Pai. Filho não é nome de filho. Nossos filhos todos recebem um nome. E Espírito não é nome, é o Espírito do Pai e do Filho, é o Espírito Santo, uma outra pessoa, um Espírito. Isso não é nome. O nome deles é Jesus. Esse é o nome. É por isso que já foi repetido tantas vezes aqui, que é um nome que está acima de todo nome que se possa mencionar no céu e na terra. É o nome de Jesus. E que bom, amados, que nós podemos testemunhar uns aos outros, dizendo: não mais eu, mas Cristo em mim. Perca a ilusão de corresponder ao propósito, à vontade de Deus. Muitas vezes nós ouvimos na igreja que precisamos conhecer a vontade de Deus para fazê-la, mas não basta. Nós precisamos de ter a habitação interior de Jesus para termos a graça. Ele é a graça para cumprir a vontade de Deus. Deus abençoe os meus irmãos, para que isso aconteça com os meus irmãos, e os irmãos orem por mim, para que aconteça também comigo. A paz do Senhor seja com os meus irmãos. Agora temos benditos avisos.